A graça e a paz, família Logos e Rema, que a Shalom do Eterno esteja sobre todos os amados. Aqui é o pastor Nilson Miranda. Quero continuar falando aqui sobre o ano de Shemitah, o ano sabático, sobre os 6 anos, ou melhor, sobre a contagem de anos que se fazia ou devia se fazer a partir da terra da promessa. E nessa feita eu quero falar sobre o ano de Iovel, o Shana Yovel, que é o ano do jubileu. O ano do jubileu, ele se dava após uma contagem. Essa contagem era feita através dos anos sabáticos, ou seja, se contavam 7 anos sabáticos. Então se contava 7 vezes 7 e dá uma quantia de 49 anos. No 7º ano, iniciava-se o ano do jubileu. Quero ler um texto para os amados no livro de Levítico, capítulo de número 25, versículo 8 e o 9, que diz assim: assim contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, de modo que o espaço das 7 semanas de anos será 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês do ano 50º, no dia da expiação, farás ressoar o chofar em toda a vossa terra. Eu vou ler ainda o versículo 10. E santificareis o ano 50º e o proclamareis em toda a terra a liberdade para todos os seus habitantes. Ano de jubileu vos será, e retornareis cada um à sua possessão, e cada qual voltará à sua família. Eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 9. O versículo 9 diz assim, então no dia 10 do 7º mês do ano 50º, no dia 10 do 7º mês. Esse 7º mês é chamado de Nissan, ou também conhecido como o mês de Abib. Por incrível que pareça, o calendário judaico, a virada de ano, ela não acontece, ou melhor, não acontecia no começo do ano, mas sim no 7º mês. Por exemplo, a nossa virada de ano acontece no último mês, 31 de dezembro para o primeiro mês de janeiro. Mas no calendário judaico não. No mês de Nissan era onde se dava a virada de ano. Agora, por que o jubileu iniciava-se no dia 10? Por que o jubileu não iniciava-se no dia 1º, mas tinha que ser no dia 10 do mês 7? Primeiro, o mês 7 é a cabeça do ano, conhecido em hebraico como Rosh, a cabeça. Rosh Hashanah, cabeça do ano. E no Rosh Hashanah, os judeus têm 10 dias de retorno. Eles têm 10 dias de preparação para o dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur. Então, do dia 1º até o dia 9 do mês de Nisan, conhecido também como mês de Abib, eles faziam a Tzedakah, a justiça, eles faziam a Tefilah, oração, faziam a Tshuvah, o retorno. Crer-se até hoje, pregoava-se, segundo a tradição, que esse período da cabeça do ano, que era o mês 7, Deus abre os livros, tão conhecido livro das obras, aonde Deus colocaria a sua sentença de morte ou de vida para o indivíduo. E segundo a tradição diz que nesses 10 dias é o dia em que Deus pode decretar a vida ou decretar a morte. Então, eles fazendo essa preparação nesses 10 dias, crê que será retrocedido, ou melhor, rasgado, apagado este decreto. Isso não é regra de fé, só estou usando o contexto judaico para você entender essa questão dos 10 dias. Então, o fato é que usava-se e fazia-se esses 10 dias de preparação, ou melhor, 9 dias de preparação até o dia 10 do mês. No dia 10 do mês de Nisan, soava-se o chofar. Por quê? Porque era o dia de Yom Kippur, tá? Hoje os israelitas comemoram o Yom Kippur não mais em Nisan, não, mas eles estão fazendo o Yom Kippur no mês de Tisrei, é o chamado de Etanim também, é o mês em que se dá entre setembro e outubro. Isso foi mudado depois do exílio babilônico, mas segundo a Bíblia aqui era o mês de Nisan. Então observe bem, segundo o livro de Números, capítulo 28
e 29, nós vamos encontrar o seguinte, que existiam sacrifícios diários, existiam sacrifícios semanais, existiam sacrifícios anuais. Um deles era o Yom Teruah. O que significa? O dia do Shofar. E o dia do Shofar é o dia de Yom Kippur. Isso está em Números 29, versículo 1 até o versículo de número 6. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que exatamente no dia 10 do 7º mês de cada ano era o dia da expiação. E o que é o dia da expiação, irmãos? O dia da expiação era o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. E após o dia do perdão, virava-se o que? Dava-se a virada de ano. Por isso que a Bíblia diz aqui o seguinte, o que? No 50º ano. Então, no dia 10 do 7º mês do ano 50º, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, farás ressoar o shofar em toda a vossa terra. Ou seja, o ano do jubileu ele caía exatamente depois do dia de Yom Kippur, o 7º ano, quando se fazia o Rosh Hashanah, a cabeça do ano, quando chegava no dia 10 para fazer o Yom Kippur, ao zoar da trombeta, o shofar, gerava-se o que? Automaticamente era a chegada do grande jubileu. Jubileu esse, como eu já falei, nunca foi feito pelos filhos de Israel. E o que é o jubileu? O jubileu ele é o grande descanso. Jubileu, amados, é o descanso. Observa bem, escute algo tremendo que eu vou falar para você. Na terra da adoção, os filhos de Israel descansavam um dia da semana. Mas na terra da promessa, eles iam descansar o ano todo, que era o ano de Shemitah. Mas no ano de Yovel, que é o ano do jubileu, era muito maior que apenas um descanso, era liberdade. Era quando os escravos seriam devolvidos às suas casas, sua família, seriam libertos, entenderam? Ou seja, o ano do jubileu, ele trazia, além de um grande descanso, ele trazia também liberdade. Era o ano em que mudava o sentido das coisas. Porque esse é o sentido do ano de jubileu, esse é o sentido do Shabat, mudar o sentido das coisas. Quem era escravo, agora não é mais. Quem era preso, agora deveria ser livre. Ao som do shofar. Números 28 fala que é o dia de Yom Teruah, o dia do som da trombeta. Era o dia da expiação. No dia dessa expiação, vinha automaticamente o jubileu. Agora, observe bem que Jesus foi a expiação por nós. Observe bem que Jesus nos santificou em tudo, como diz a palavra de Deus. E Jesus, ele é o nosso descanso, porque ele veio para nos libertar. Eu quero ler um texto para vocês no livro escrito aos Hebreus, capítulo de número 4, e quero ler a partir do versículo 3, que diz assim, quanto a nós, os que cremos, e entraremos no repouso, tal como ele disse, na minha ira jurei, não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Esse versículo 3, ele mostra que os filhos de Israel não entraram no repouso. E observe que o texto diz que tudo estava preparado desde a fundação do mundo. O propósito de Deus, irmãos, era que Israel cumprisse o jubileu. O propósito de Deus era que Israel cumprisse o Shemitah, porque através disso se fazia capará. O que é capará? Expiação. Mas eles não fizeram. E aqui o escritor dos Hebreus está dizendo, e está citando o que aconteceu lá na entrada da terra prometida, lá no livro de Levítico. E eles não cumpriram os anos Shabat, por isso Deus diz, não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Versículo 4. Pois em certo texto se diz, a propósito do 7º dia, e Deus repousou no 7º dia de todas as suas obras. Esse texto é lógico que está em Gênesis capítulo 2. Outra vez, na mesma passagem acrescenta, não entrarão no meu repouso. Assim vemos que é necessário que alguns entrem nesse repouso, pois aquele que primeiro receberam as boas novas, não entrarão nele por causa da sua desobediência. Para isto Deus, de novo, um dia, ou seja, hoje, dizendo por meio de Davi, depois de muito tempo, como tinha dito antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Se Josué lhes houvesse dado repouso, Deus não falaria de outro dia de repouso. Olha o que o versículo está dizendo, que o próprio Josué não deu repouso para o povo. O próprio Josué não guardou o Shemitah. Versículo 9. Portanto, ainda há
outro repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? Versículo 10. E aquele que entra nesse repouso descansa também de suas obras, tal como Deus descansou das suas. Procuremos entrar então nesse repouso, para que ninguém caia no mesmo tipo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra até a divisa da alma e do espírito, das articulações e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ou seja, o versículo 12 fala da palavra. Que palavra é essa, irmão? É a palavra do evangelho que anuncia este grande repouso. E que repouso é esse, pastor? Esse repouso, eu costumo dizer que ele tem duas etapas. A primeira etapa é a santificação. Observe que a gente leu que o jubileu começava no dia da expiação, no dia de Yom Kippur. Ou seja, quando se fazia expiação pelos pecados, vinha-se uma nova história. Assim como Jesus foi expiação pelos nossos pecados, veio o que? Uma nova história, um outro descanso, como diz a Bíblia. Só que é muito maravilhoso, é que a Bíblia diz que esse descanso, ou melhor, o jubileu, essa mudança de vida, ela viria depois de duas coisas: da santificação e do som do chofar, do som da trombeta. Por isso que a Bíblia diz que ao som da última trombeta, todo olho verá o Filho do Homem, o Machia, descendo nas nuvens do céu. Porque após o som da última trombeta, acontecerá o grande jubileu, onde Yeshua virá e devolverá a possessão por completa da terra. Ou seja, a terra da promessa é a terra do repouso. A terra da promessa é a terra da liberdade. Deus os abençoe. Agradeço a oportunidade de poder estar falando aos nobres. Shalom do Eterno a todos.